pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Jornal. Aqui vocês ficam atualizados sobre as mais novas notícias do mundo Minecraft. Hoje vamos conversando sobre um incidente que ocorreu lá na Vila dos Mineiros. Na manhã desta última sexta-feira, a população da Vila dos Mineiros percebeu uma mudança na coloração da água do poço que abastece a vila. Os cidadãos mineiros afirmam que isso nunca havia acontecido antes e resolveram contatar o jornal Minecraft para tornar o problema público. Profissionais da área de saneamento e geotecnia foram chamados para discutir sobre soluções e explicações acerca do problema. Estamos aqui com o corpo de engenheiros que vão nos falar melhor sobre esse problema e sobre as soluções que eles encontraram. Boa tarde, engenheiro Lucas. Então, qual foi o problema que vocês identificaram? Como é que essa água mudou de coloração? Boa tarde, André. Primeiramente, o pessoal da Vila dos Mineiros entrou em contato conosco e estavam falando que a água ficou amarela. Conversando com os moradores de lá, foi dito que nas últimas semanas foi construída uma fossa. Então essa foi a nossa primeira suspeita, que a fossa estava infiltrando no lençol que fornece a água para o poço. Então foi feita uma análise na água e foi constatada a presença de cloretos, a condutividade elétrica aumentada e a presença de cloros fecais. E esses três fatores são indicativos da ineficiência do sistema sanitário. Isso é um problema muito sério, porque esse poço é um ponto de conexão entre as águas rasas e as águas profundas, que pode levar a uma contaminação do lençol freático subterrâneo. Então, precisamos resolver esse problema urgentemente. Boa tarde, engenheira Márcia. Então, você vai explicar pra gente quais são as medidas adotadas, né? Eu vi que você trouxe uns gelos sintéticos pra gente, é isso mesmo? É isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. E você já adiantou, eu trouxe gelos sintéticos. Como o Lucas falou, esse problema de contaminação do poço por causa da presença da fossa é algo muito comum, infelizmente, no nosso país, porque as pessoas não procuram a ajuda de um profissional para execução da construção, tanto do poço quanto da fossa. É muito necessário que haja uma análise antes da instalação do poço e principalmente se houver algo que o contamine, como por exemplo aterros, fossas. E a instalação de uma fossa muito próxima ao poço causa esses transtornos para a população. Então, a gente foi lá na Vila dos Mineiros, analisou toda a situação e verificamos que a melhor solução seria a utilização de um gel sintético, nesse caso uma geomembrana. E o que são geossintéticos? Vocês devem estar se perguntando. Eles são produtos industrializados que possuem na sua composição polímeros. E eles agem como barreira para impermeabilizar, nesse caso, vai haver a impermeabilização da lateral do poço, para que não haja a contaminação mais da água do poço. Então, como funciona? Ele vai impedir que haja a passagem de gases ou de líquidos provenientes da fossa para dentro do poço e assim evitando uma futura contaminação também do lençol, como o Lucas falou. Obrigada, engenheira Márcia. Então, eu tô aqui com um pedaço do gel sintético que você trouxe pra gente. E, engenheiro Gabriel, como é que uma membrana tão fina assim vai conseguir resolver esse problemão que aconteceu no poço? Então, boa tarde a todos. Parece realmente um material muito frágil, né? Mas na verdade, os geossintéticos, as geomembranas, né, nesse caso, já vem sendo utilizado há alguns anos. É um produto que vem se consolidando no mercado para soluções na área de geotecnia. Essas situações de contaminação do lençol freático não está acontecendo pela primeira vez na Vila dos Mineiros. Na verdade, já se tem muitos registros de outras situações onde esse problema já aconteceu. E em muitas delas, as geomembranas já foram adotadas como solução e se mostraram muito eficientes em todas elas. Inclusive, geomembranas são utilizadas até mesmo em aterros sanitários, né, que são estruturas muito grandes, né, e que ter um potencial de contaminação muito alto no meio ambiente, e as geomembranas são utilizadas nesse caso, né? E como eu falei, apresentam uma eficiência muito boa. Então, ela pode realmente parecer frágil, né? É fina, mas ela é composta por camadas de polímeros, né? E por serem polímeros, eles têm uma permeabilidade muito baixa. Essa característica de permeabilidade pode ser tornada ainda melhor se essas camadas de polímeros forem compactáveis, né? Mas aí a gente já está entrando em materiais mais sofisticados, né? Provavelmente mais caros. Mas só a membrana desse jeito ela já tem uma eficiência muito boa. Como eu já falei, só para tratar em termos de valores realmente, o coeficiente de permeabilidade desses materiais gira em torno de 10 a menos 12 centímetros por segundo.
né, e que no nosso meio, né, como os engenheiros aqui conhecem muito bem, pode ser considerado realmente um material impermeável, né, por ter esse coeficiente tão baixo. E essa característica permite que ela seja utilizada como uma barreira para impedir a passagem de fluidos, ou até mesmo de gases, que ela também é eficiente para esse caso, de uma região para outra. Nesse caso, na Vila dos Mineiros, a geomembrana pode ser utilizada como para revestir o poço, de modo a impedir que o lençol freático contaminado adentre a água que será utilizada pelos moradores. A ideia para essa situação é que seja utilizada a geomembrana para revestir a lateral do poço, para que o abastecimento se dê somente pelos fundos, né? Pelo fundo do poço, que está a uma profundidade muito maior e está menos suscetível a captar águas superficiais, né? Que são as mais contaminadas pelas fossas. Mas aí, apesar da baixa permeabilidade, né, desse material, ele não está suscetível a falhas, não é isso? Então, pode ocorrer sim vazamentos por defeitos na fabricação do material, mas principalmente na execução do serviço. Por isso que se deve ter uma fiscalização, um controle muito rigoroso para a colocação desse material. Obrigada, gente, pela participação. Estamos satisfeitos que conseguimos solucionar mais um problema no Minecraft e é tudo por hoje.